Seja bem-vindos a mais um episódio do nosso OpaCast. OpaCast na Bahia. Gente, não tem nada melhor do que gravar em Salvador, nessa terra maravilhosa que eu amo. Muito bom a gente poder se reconectar, estar aqui. Realmente, Salvador é diferente. E hoje estamos trazendo aqui no nosso OpaCast Luana Vaz, fonoaudióloga com mais de 9 anos de formação. Que bom Ai, ter que você aqui! delícia! Obrigada pelo convite. Estou muito, muito, muito honrada e que bom poder falar um pouco da fonoaudiologia para vocês, né. Explicar um pouco a importância dessa profissão e que não é uma profissão que a gente trabalha só voltado para reabilitação, para paciente, mas muito voltado para a comunicação, né. Então estou muito feliz. Luana é profissional de fonoaudiologia com mais de 9 anos de formação, estudou na UFBA, tem uma trajetória lindíssima e super rica, de muitos aprendizados, né. A gente está com uma profissional aqui realmente de alta qualidade. Vocês aproveitem, porque esse episódio ele é muito enriquecedor para você, profissional, não só apenas cantor, produtor, diretor, afinal de contas, a fala é o nosso verdadeiro brand também, né, Luana? Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua história, né, se apresente, aqui é o seu lugar. Bom, eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia, né, e atuo com fonoaudiologia desde então. Minha carreira ela tem umas nuances, né. Eu comecei atuando muito voltado para a área de disfagia, né, reabilitação de pacientes neurológicos, é algo que eu atuo até então. Então eu atuei, por 6 anos eu trabalhei em um hospital de grande referência daqui de Salvador, um hospital com um público voltados para pacientes neurológicos. E desde então, eu também tenho uma atuação clínica muito forte. Então, na clínica, eu atuava com pacientes, né, voltado para a questão de demandas de fala, de linguagem e também de voz. Muitas pessoas acham que eu apenas, pela minha forte influência voltada para a reabilitação de pacientes neurológicos, que eu não trabalho com voz. Mas eu atuo com voz, é uma área que eu amo, inclusive. Eu amo trabalhar com comunicação e a voz ela está inserida nesse processo, né, não só das questões patológicas da voz, né, mas muitas vezes das questões também de expressividade, da comunicação. Então e desde então eu venho traçando esse caminho, né, de atuação com esses perfis de pacientes e clientes também, né, porque muitas vezes a gente acha que a gente só tem paciente, mas a gente tem pessoas que buscam muitas vezes o fonoaudiólogo, né, para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua expressividade, enfim. E como é que você decidiu, assim, ir pra fonoaudiologia? Era algo que já estava em você? Você foi descobrindo? Qual o momento que realmente você decide realmente estudar fono, né, e entrar nessa carreira, assim? Bom, na minha época de escola, né, a escola ela proporcionou aquele tipo de apresentação voltada para vários tipos de carreiras. Então, foi dali que uma das profissões que foi exibida foi a fonoaudiologia. E fono o quê, né, gente? Eu nunca tinha ouvido falar em fonoaudiologia. Aliás, muitas pessoas quando ouvem falar em fonoaudiologia fala: "Fono o quê?" E ninguém sabe o que é que o fonoaudiólogo realmente faz. Então, lá, quando o colégio ele proporcionou isso pra gente, eu fiquei muito interessada, porque eu vi que a fonoaudiologia, não era somente voltada para a questão da fala ou da audição, que muitas vezes as pessoas se prendem a isso. "Ah, o fonoaudiólogo é aquele que vai ensinar a criança a falar", e pronto, fecha ali na caixinha e acha que é somente isso. E quando teve essa apresentação na época do colégio, eu vi que isso era muito mais além. Então, ocorria atuação com crianças, com idosos, com adultos. Essa atuação ela pode ser na escola, essa atuação pode ser em grandes empresas, essa atuação pode ser com cantores, com professores, pode ser com pessoas que têm demandas neurológicas, que têm demandas de fala e por aí vai. Então eu comecei a ver que poderia ser uma área, eu queria algo na área da saúde, né, fiquei tentada por nutrição, medicina passou lá, né, mas eu tomei a decisão de que realmente eu queria fazer, né, prestar o vestibular na época para fonoaudiologia e que eu queria fazer na Universidade Federal da Bahia, porque, assim, naquela época tinha que ser a pública, Sim. e foi isso. E foi dali que eu escolhi a fonoaudiologia para minha vida.
E a voz ela tem muitos caminhos, né. Há quem se engane acreditando que é como você falou, né, se colocar naquela caixinha ali, né. Eu tenho um convívio muito grande com Luana, assim, e vim aprendendo bastante, né. Eu lembro que tivemos uma primeira situação que eu precisei, né, de atendimento emergencial, e eu não sabia o que fazer, porque a minha voz sumiu. Quando a minha voz ela quando aconteceu isso, eu nunca tinha ficado afônica, né. E eu fiquei muito desesperada, porque eu acreditava que não tinha solução, nunca me preocupei, né, eu não me preocupava com isso, acreditava que era algo que era irrelevante, né. A gente se preocupa muito com a imagem, a gente acabou de gravar um podcast aqui, que fala muito sobre imagem, né, como que a nossa roupa comunica, mas eu tô trazendo esse episódio do podcast para vocês entenderem que a nossa voz é o nosso bem um dos bem mais precioso que a gente tem. Com certeza. Né, e nesse momento que eu fiquei sem voz, ali foi um momento que abriu, assim, o horizonte de dizer: "Olha como é importante a forma como você se comunica, né, a forma como você se a voz ela te posiciona", Exato. né. E aí foi aí que Luana começou a me trazer muitos insights de cuidado, de conhecimento, e aí você realmente resolveu trabalhar com voz, você foi para a parte de infantil, né, e hoje você transforma a vida de muitas pessoas, né, porque afinal de contas ser fonoaudióloga eu vejo muito, na profissão, né, ela tem muito cuidado com as pessoas. Acredito que você realmente nasceu para isso, Lua, você se preocupa com o outro, você tem um olhar sobre o outro, porque, eh, as pessoas que eu trago aqui no meu podcast não é somente sobre profissão, é sobre amor à carreira, né. Eu amo o que eu faço, né, faço isso desde muito nova, e eu vejo também que é assim que você exerce também na sua carreira, né. Exato. Falando um pouco sobre a questão da voz, a voz ela é a nossa marca, né, ela também faz parte da nossa imagem. Então, assim, eu lembro quando eu comecei a falar com você sobre cuidar da sua voz, porque imagine, né, você tá lá em uma reunião com grandes produtores, com, grandes empresas, né, grandes streamers, por exemplo, e você chegar para uma reunião dessa e a sua qualidade vocal não tá boa, né, você chegar com a voz rouca, você chegar e isso passa uma imagem muito ruim, né, isso não traz certa credibilidade. Então, assim, a voz da gente, ela também faz parte de como a gente se posiciona. Às vezes você está conversando com uma pessoa pelo telefone e você consegue reconhecer se ela está feliz, se ela está triste, se ela está chorosa, apenas pela voz dela. Ansiosa. Ansiosa, você consegue perceber se aquela pessoa apenas pelo tom de voz. Então, assim, a voz, ela diz muito sobre a gente, né. A nossa imagem, principalmente quando você trabalha em um ambiente em que a imagem ela é muito importante, a voz ela faz parte desse contexto. Então você não tem que cuidar somente de como as pessoas vão te ver, mas como as pessoas também vão te ouvir. A sua voz ela precisa ser agradável aos ouvidos, né. Eu não vou citar aqui empresas, quem sabe, que muitas vezes uma voz que é muito característica, que é muito desagradável, você fala: "A voz daquela pessoa me irrita", ou "A voz daquela pessoa não é agradável", ou então: "Eu não gosto nem de ouvir aquela pessoa falar". Então imagine você inserida em um ambiente de grandes produções e você não está com a voz adequada para isso. E quando eu falo da qualidade vocal, eu também falo da forma como a gente se expressa. Então tudo vai depender também da nossa entonação da voz, da nossa articulação da voz. Então assim, eu gosto muito de trabalhar também com voz por isso. Muitas pessoas me procuram, inclusive, não só cantores como advogados, por exemplo, porque eles querem justamente melhorar essa questão tanto da voz de também de como eles se expressam, né, perante ou o seu cliente ou o juiz, enfim, que seja. E foi daí que eu a aquela por mais que eu viesse trabalhando muito com pacientes neurológicos, trabalhar com voz é trabalhar com comunicação, é trabalhar com imagem e é algo que eu gosto. Então, assim, e a gente precisa realmente, né, as pessoas precisam ter um olhar sobre isso, de que eu sou um profissional da voz, e o profissional da voz não é só aquela pessoa que é um cantor, como muita gente acha: "Ah, profissional da voz é só cantor". Não, gente, é todo mundo que usa a voz para um ambiente de trabalho e faz uso dela
por longas horas. E isso, inclusive, pode trazer problemas. Se você não tem um cuidado adequado com sua voz e você faz um uso excessivo dela, isso pode causar um abuso vocal e causar uma lesão e por aí vai, né? Um efeito em cascata. Então, foi daí que veio essa minha paixão também pela voz. E quando você traz, assim, que aqui você convida, né, traz pessoas que têm amor pelo que faz, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu digo, assim, que a fonoaudiologia, ela não só transforma a vida das pessoas, como ela me transformou. Eu sou muito grata, eu chego a me emociono, eu sou muito grata pelo todo dia eu oro a Deus e peço que eu seja uma pessoa melhor, que eu forneça o melhor que eu possa para o meu paciente, o meu cliente, em termos de atendimento, em termos de estudo, em termos de tecnologia que eu posso estar usando com esse paciente, porque eu sou capaz de transformar a vida daquela pessoa, né. Eu sou capaz tanto no processo de reabilitação, quanto no processo dela, por exemplo, se comunicar melhor. E isso trazer resultados no trabalho dela, trazer resultados na família dela. Então, assim, eu sou muito grata. Eu acho que Deus nos escolhe, e eu fui uma escolhida para exercer essa profissão. Não, e você sempre vem se atualizando, né, que eu acredito muito isso, né, a gente tem que estar sempre buscando, o primeiro o nosso propósito, né, acima de tudo, acho que é muito importante a gente saber qual é o nosso propósito aqui, e segundo é a gente estar em constante evolução, porque o mercado muda a todo tempo, né, a gente sabe que a gente tem que estar sempre se repaginando, e agora você entrou na era digital, né, então é muito importante a gente frisar que no digital tudo muda a todo momento, você tem que estar pronto, Sim. né, as coisas elas se atualizam na velocidade da luz. E o profissional hoje que ele não se atualiza, ele fica para trás, né. E principalmente na sua área que eu tenho acompanhado, sempre tem novas tecnologias, né, você sempre traz novos materiais para os seus clientes, pacientes, e quando você fala a questão da voz, gente, Luana, ela me contou uma vez um caso que você consegue, modificar o seu tom de voz. São coisas que a gente não sabe. Então, quando ela fala sobre você não gostar muito de ouvir alguma pessoa, eu penso muito nisso, porque quando eu vou contratar, por exemplo, um curso, uma mentoria, a primeira coisa que eu observo é a voz de quem eu vou contratar. Se aquela voz ela realmente tem um tom muito estranho para mim, eu sei que eu não vou conseguir fazer aquele curso até o final. E também você conviver com uma pessoa que tem vozes que não te agrada. E Exatamente. para você que de repente, às vezes, tem um tom de voz que não condiz com o seu business ou com a sua imagem, é Exatamente. possível você melhorar e eu quero que você fale sobre isso, porque aqui a gente traz esse podcast para grandes profissionais. E às vezes a pessoa ali, não sabe do quanto ela pode melhorar, evoluir e transmitir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A nossa perfeito o que você falou. A nossa voz, ela pode ser justamente adequada ao tipo de ambiente em que a gente está. Então, assim, se você vai fazer um tipo de palestra, depende muito do seu público, né, se você tá com um público, vamos lá, voltado para produção, voltado e pessoas que são grandes gestores, você tem que ter um certo tipo de entonação da voz, você tem que ter um tipo certo de como você vai se articular, de como você vai projetar aquela voz. E a entonação, ela é muito importante nesse processo, porque às vezes, a depender da forma como a gente está falando, a gente pode soar muito agressivo, ou a gente pode soar passivo demais, ou a gente pode passar algo em tom de arrogância. Então, isso é importante a gente entender quem é o nosso público e como a gente vai se comunicar com aquele público. Então, assim, você quer como é que você quer que as pessoas te vejam, né. Então você quer passar que imagem para aquela pessoa? De que você tem segurança no que você está falando, de que você é uma pessoa que é acessível, de que você é uma pessoa que é Retraída. retraída, de que você é uma pessoa que é mais romântica, que é mais amorosa. Então, assim, essa modulação que a gente consegue fazer na voz, a gente consegue justamente direcionar para o público em que a gente está, por exemplo, trabalhando, né, já que a gente está falando aqui de questão de business. Então, assim, um artista, um cantor, por exemplo, que ele está em um ambiente com o seu público, ele pode ser mais despojado, ele pode ser mais alegre, ele pode ser mais, brincalhão naquele processo, ele pode ter um tom de voz mais amigável. Agora isso tudo muda o cenário se você é um advogado e você está de frente para um juiz, você não vai falar com aquela voz passiva demais, você não vai falar com aquele tom de voz em que você está sendo debochado,
debochado, que você está sendo alegre. Então, tudo isso a gente consegue modular de acordo ao tipo de apresentação em que você quer passar para o seu ouvinte. Então, por exemplo, se eu tenho uma voz um pouco mais infantil, ou eu tenho uma voz mais, sei lá, aguda, Uhum. com fonoaudiologia, com todo esse, tratamento, Sim. a gente consegue mudar o nosso estilo de voz? Sim, a gente consegue, uma voz mais aguda, né, às vezes uma voz mais estridente, então a gente consegue ajustar esses tom, né, a altura da voz para um tom de voz mais grave ou para um tom de voz mais agudo, que seria um tom de voz mais fino, né. A voz infantilizada, muitas vezes, ela não é uma voz muito bem vista quando você está em um ambiente de business, né, você não vai estar com aquela vozinha de criancinha falando assim, com a vozinha assim. Então isso você consegue com a fonoterapia, né, com o profissional, você modular isso e você construir isso também. Então, assim, isso é possível com o processo de acompanhamento fonoaudiológico. Tem um caso que é muito legal, falar assim, no meu dia a dia de produção, as pessoas elas estão muito estressadas, né. É um ambiente de muita cobrança, as pessoas elas estão sob pressão ali para poder fazer uma entrega, então, por exemplo, o portão vai abrir 4 horas, então, quando vai dando ali o dia do evento, faltando 1 a 2 horas para o portão abrir, começa aquele caos, assim. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui Sim, sim. de várias situações que acontecem muito no nosso segmento. E durante o evento também, né, vão acontecendo coisas, às vezes tem uma falha técnica, no momento inoportuno, então, poxa, o artista entrou no palco ali, tem um DJ, aí de repente não funcionou, ou a máquina parou. Eu já tive casos da mesa do meu técnico, ela reiniciar na hora do show. Pode acontecer porque a gente fala de tá trabalhando com máquina. É muito possível, mesmo que você tenha feito uma passagem de som, isso pode acontecer. E como as pessoas elas estão muito estressadas, eu aprendi com você e tudo que você vem me trazendo de dicas, eu consigo reduzir o meu tom de voz. Então, qual é o exercício que eu faço? Às vezes a pessoa vem assim: "Marcele", que é sempre assim, é no rádio, ou a pessoa: "Marcele, e Estressado. agora? O que eu faço?" Aí eu olho para a pessoa e faço assim: "Calma, olha só". Aí eu vou abaixando o tom, aí a pessoa começa a precisar me ouvir, e aí ela parece que ela para, respira e fala: "Poxa, eu tô gritando com essa Tá. pessoa", sendo que se começar todo mundo a ficar muito estressado, ninguém resolve nada. Exatamente. Então eu sempre agora adquiri essa técnica de diminuir 2 tons. Então quando alguém tá muito acelerado, tá muito corrida, eu falo: "Olha só, você tá entendendo que é uma máquina?" E aí eu vejo que isso super funciona. E uma das coisas que você automaticamente começa a fazer é baixar o seu tom da voz, né, e articular melhor essa voz, né. A partir do momento que você está falando de uma forma mais pausada, focando mais em vogais, você está articulando melhor esse som. Tem uma questão importante de vocês que trabalham em um ambiente de produção, que é a questão que vocês estão em um ambiente que perde noite, né, muita noite perdida, um ambiente com muito ruído, né, então você tem uma tendência muitas vezes a falar mais alto, né, do que você deveria, porque as pessoas que estão ao redor precisam te ouvir, é muito barulho, é muito som. É um ambiente de muito estresse, então tem muita tensão muscular por conta disso, em tudo que você está estressado, o seu corpo vai responder sobre isso. Então, assim, às vezes as pessoas que trabalham muito em produção, inclusive a gente já teve situações como essa, às vezes no dia seguinte a pessoa tá como? Rouca. É, rouca. Por quê? Por conta do abuso, né, além de falar por várias horas e trabalhar durante uma noite inteira ou durante um dia inteiro numa montagem, é um ambiente com muito ruído, com muita interferência. E além de tudo, elas se alimentam mal, É isso. elas não se hidratam. Perfeito, Esses perfeito, são pontos que eu acho que é importante também perfeito. lembrar, e eu aprendi com você, né. Eu tô falando tirando essa onda aqui, mas tudo eu aprendi com ela. E eu melhorei, porque eu era uma profissional que eu ficava rouca muitas vezes. Eu tenho nódulo nas cordas vocais, Isso. hoje eu já entendi como que funciona, se eu vou para um evento nem sempre é possível, porque é muito corrido, né, às vezes a gente tem pouco tempo de sono e tudo, mas eu aqueço a minha voz para poder ir trabalhar e eu desaqueço quando eu chego, né. Isso. Então assim, e além de tudo, a parte da alimentação e da hidratação, porque em evento a galera come muito Muito mal, mal. e às vezes priorizam beber refrigerante no lugar de tomar água, É, né. isso. Então isso também influencia o Exatamente. seu
a sua parte vocal ao longo do dia, né. Isso. Como você mesmo falou, né, Marcela ela tem uma lesão, em prega vocal, que é o nódulo, uma lesão muito característica por abuso vocal, né. Então, assim, já teve várias vezes, né, que a gente me ligava: "Vamos lá, vamos tentar, vamos melhorar isso". Ela Então, tem um assim, laser babado aqui, ó. vamos fazer uma laser terapia aqui, né, uma fotobiomodulação para tentar dar uma melhorada. Mas é exatamente isso que você falou. Além de todos esses itens que eu citei, né, do ambiente ruidoso, de noite perdida, vinha a questão da falta da hidratação, vem a questão da falta da hidratação e vem a questão da alimentação. Gente, a alimentação é muito importante, né. E muitas vezes essas pessoas, elas já se alimentam de uma forma muito ruim, não faz um acompanhamento, né, com o nutricionista para poder adequar essa alimentação e tem refluxo, né. E Eu isso tenho isso tudo. pois é, e aí vai virando um combo perfeito para o dia seguinte, né. No dia seguinte a conta vai chegar. Então, assim, a disfonia ela vem. Então já teve situações, né, de no dia seguinte, assim, de Marcele fazer um acompanhamento de produção, né, de Muitos dias de show, shows. né. No final de tudo isso, a gente fazer exercício, utilizar de laser terapia, né, eletroterapia, para poder reduzir um pouco esse edema, né, melhorar um pouco essa captação glótica, né, fazer com tentar restabelecer essa voz. Mas e isso serve pra gente entender que, por exemplo, Marcele, você não é cantora, né, ela não tá lá no palco cantando para milhões de pessoas, ela trabalha por trás dos Hum, bastidores, é. né, mas ela faz uso da voz ao longo dessas estruturas de montagem, de pré-produção, né, e de você tá ali naquele ambiente que você tá falando com várias pessoas ao longo do dia, então isso você tá fazendo abuso em cima de abuso, excesso e muitas vezes é tudo que você falou, é a alimentação que é ruim, é a falta da hidratação, muita falta de hidratação, em um ambiente que muitas vezes é muito quente, né. Exatamente. Então ou é muito quente ou é muito É frio, muito né. Há é, pouco tempo você estava em um local, São Paulo estava extremamente frio, sim. né, e então tem tudo isso, né, essas mudanças bruscas de temperatura também vai, interferir nesse processo, né. Eu fiz uma produção recentemente que eu fiquei praticamente 30 dias em uma outra cidade, que estava muito fria, assim, chegava a bater acho que 8 graus, assim, e a sensação térmica eu nem sei, assim. E eu até me orgulho muito disso, porque eu tenho certeza que se fosse alguns anos atrás, no 15º dia as pessoas já não conseguiriam mais ouvir a minha voz. E eu consegui levar essa produção até o final, com a voz, lógico, no último dia ela já estava começando a dar um princípio de que ia dar ruim, assim, mas eu olha o quanto eu consegui melhorar, né. E é muito importante porque, assim, eu não tinha esse olhar para ter esse cuidado com a voz, eu a deixava muito de lado. E hoje eu consigo observar as pessoas claramente, assim como talvez eu hoje observe, muitas pessoas observam no nosso meio, né. O nosso posicionamento, a nossa fala, né, como que a gente está na ligação. Então, por exemplo, apresentar uma proposta para um novo cliente. Você tem que sempre se manter vigilante ali para você conseguir ser imponente, passar credibilidade, mostrar que você domina sobre o assunto, né. Então, assim, são coisas que às vezes passam de forma imperceptível, mas que hoje no mercado as pessoas elas estão sempre observando isso. Sim, com certeza. Eu acho que essa questão da consciência, né, você trabalhou uma semana, né, uma mega estrutura, eu vejo que hoje você tem a consciência do: "Preciso fazer o repouso vocal, né, cheguei em casa, eu vou poupar minhas energias". E isso faz parte também desse processo de conscientização, né. Além da questão da hidratação, da alimentação, do repouso vocal, o aquecimento, o desaquecimento, toda essa estrutura, um acompanhamento também com o otorrino, faz parte desse combo que, você veio adquirindo isso, né, tendo consciência da importância disso. Isso que você traz de você estar numa reunião com alguém, né, que de produção, né, trazendo um pouco do seu gancho, do seu meio, a expressividade, a forma como a gente se comunica, a entonação da nossa voz, a articulação da nossa voz, o tom da nossa voz, ela faz parte disso. E isso vai nos trazer uma credibilidade
ou não. Eu tenho uma coisa que é muito engraçado, porque eu falava, né, que eu sou aquele meme que eu tenho que avisar pra minha cara que eu não tô de cara feia, Ah, sabe. E era muito assim, porque às vezes a pessoa achava que eu estava sempre chateada, porque como é muita pressão, às vezes eu tô com aquele olhar tenso, e hoje, cada vez mais eu vou melhorando isso. E eu tô sorrindo, eu falo: "Meu, eu preciso sorrir", pra essa pessoa já entender que eu tô ali de portas abertas pra ela, né. isso. Porque eu não consigo trabalhar se não for com um clima leve. Então eu também preciso passar essa impressão, pra quem está ali numa produção comigo. E falando de produção, de tudo isso, Lua, é muito bacana também ver agora o seu 360, né, você saiu da CLT, e eu defendo muito o empreendedorismo aqui, acredito que nós podemos ser donos do nosso próprio negócio, acredito muito na liberdade de você poder trabalhar, construir a sua própria carreira. Aqui no meu time as pessoas elas são super livres para poder entrar em outros projetos, para também poderem, nos trazer, novas ideias, né. E você deu um 360, né, saiu da CLT, hoje você vive do seu próprio negócio. Em que momento é que você fala assim: "Cara, eu preciso dar esse start", porque, você já estava muito além daquela caixinha ali, né? Exato. Eu acho que todo profissional de saúde, ele muitas vezes deixa de cuidar da sua própria saúde. Isso é muito real, ainda mais quando você trabalha em um ambiente de hospital, a gente vê muito isso, né, acontecer com todo mundo, tá todo mundo muito cansado. Então eu sempre gostei de clinicar, né, eu sempre atendi domicílio, eu sempre atendi em clínica também, eu sempre gostei dessa questão de consultório e tudo mais. Então assim, quando, eu tive o diagnóstico de burnout, ali começou a ser a minha virada de chave, né, porque eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas eu vinha ficando sem tempo para o eixo principal, né, que era Estava olhando para você, não né? estava olhando para mim, não estava olhando para minha família, né. Então, ali começou o meu processo de virada de chave. Então quando eu resolvi criar a minha empresa, né, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu trabalho para mim, foi justamente porque eu vi que, às vezes, o excesso você deixa de prestar um bom serviço. Então, às vezes, você quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo e você não está fazendo nada direito. Então, assim, quando eu decidi parar de, atender prestando um serviço, né, vinculado a planos de saúde, por exemplo, e trabalhando em locais em que eu não tinha o reconhecimento do meu trabalho, eu vi que tudo que eu estava fazendo de investimento em termos de tecnologia, em termos de estudo, aquilo não ia me trazer um retorno, né. E eu não digo só um retorno financeiro, eu falo de um retorno pessoal mesmo, sabe, de uma realização profissional. Eu sempre digo que eu quero ser a melhor que eu puder na minha área, né. Então, assim, para isso eu tenho que estudar muito. Para isso a gente tem que estudar muito. Eu sou professora também e eu dizia isso aos meus alunos, né, porque quando os alunos ficavam reclamando: "Ai, tem prova, ai, tá não sei o quê", eu falei: "Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vai piorar, não vai melhorar. Porque se você acha que você vai fazer a faculdade vai parar de estudar, esqueça. Aliás, depois que você termina a faculdade é que você vai começar a estudar, estudar mesmo, né, porque na faculdade a gente tem uma formação generalista, então, eu não sou fonoaudióloga da disfagia, porque na faculdade foi só disfagia, não. A nossa formação ela é generalista, então a gente aprende sobre fala, sobre linguagem, sobre voz, sobre motricidade orofacial e por aí vai. Então assim, a virada de chave do CLT para o empreendedorismo veio dessa minha eu sou muito Que angustiada, eu sou muito né? inquieta, então, assim, aquilo já não estava me fazendo bem, eu já não estava conseguindo focar nos meus estudos e focar também em mim, e foi o momento que eu vi, assim, a minha profissão, ela tem muito a oferecer, ela transforma a vida das pessoas, né, então, assim, e eu sei disso, e eu sei que eu posso ser a melhor que eu puder para os meus pacientes. Então aquilo começou a deixar de fazer sentido para mim, porque eu vi que eu estava me matando de trabalhar e eu não estava sendo feliz. E quando surge a ideia, né, da criação da minha empresa, de poder tanto clinicar, quanto fazer atendimento online para esses pacientes, eu tenho pacientes que moram na Alemanha, eu já atendi paciente em Portugal, então eu tenho paciente aqui de São Paulo, então eu já atendi paciente de fora daqui de Salvador.
eu comecei. Pra fono não tem liberdade, Né, tem é, liberdade geográfica, né? depende muito do perfil do paciente, né, um paciente de voz mesmo a gente consegue trabalhar, um paciente para trabalhar a expressividade a gente consegue, Você fazer. também que é do Rio, de outro estado, É. já pode mandar sua mensagem A pra fazer a sua sessão. Exato, a gente consegue fazer esses atendimentos a longa distância, claro que depende do perfil de paciente, né, porque se depender de utilização de recursos tecnológicos, a gente não vai conseguir no online, mas dá pra gente atender esses pacientes online sim. Então isso pra mim começou a fazer muito sentido, entendeu? Por isso que eu saí da CLT, eu sou empreendedora agora, né, na área de fonoaudiologia e eu tô muito feliz com isso. Primeiro ponto, então, foi quando você decidiu olhar para você, né, Sim, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sim. porque, comentei isso no outro episódio que a gente gravou, que acredito que esse é o principal fator, né. Se a gente não tá bem, como é que a gente vai se doar para o próximo, né. Com certeza. Eu acredito que isso em todas as instâncias, mas falando também da sua área, você lida diariamente com pessoas a todo tempo, né. Então acredito que você precisa estar bem, fisicamente, energeticamente, para poder você se doar para transformar a vida de alguém, né, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente quando você acredita na transformação, que você acredita que você pode muito mais, Sim. né. E às vezes a vida vai desafiar a gente para que a gente não saia do nosso de onde a gente está, que a gente fique na inércia, ou então sempre vai ter alguma coisa ali na nossa mente dizendo: "Não, você não é capaz, você não vai conseguir". Acredito que Luana também passou por isso, afinal de contas, uma pessoa super competente, uma profissional de excelência como ela é, muitas pessoas aconselhavam, né, para você falar: "Não vai, acredita", e às vezes você mesmo falava: "Não, mas será que vai dar certo?". Sim, Então, às vezes, você que é empreendedor, que está aí no começo da sua carreira, às vezes é necessário você dar um passo à frente sim. e acreditar que é possível, porque realmente só a gente, sabendo, fazendo, a gente vai conseguir saber qual é o resultado final. E na verdade nem sempre vai ser 100% perfeito, Exatamente. mas eu acredito que com dedicação, com foco, né, você buscar, se movimentar, se atualizar, é muito difícil, porque o trabalho ele realmente ele tem a recompensa. Exatamente. Eu acho que você só muda a sua vida e até a vida do outro quando você é inquieta mesmo, né. Eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, eu tô sempre buscando coisas novas para fazer, eu tô sempre buscando, novos estudos, novos cursos, o que é que eu posso fazer para melhorar. Eu viajei há pouco tempo com minha família para fora e eu ficava: "Que tipo de recurso que eu posso trazer de lá que não tem aqui no Brasil, eu posso trazer?". Meu marido fala que eu sou muito agitada e muito inquieta. Então, assim, eu acredito que a minha profissão transforma a vida das pessoas, ponto. E eu acho que eu tenho que, todos os dias, entrar na vida de alguém e deixá-la melhor do que ela estava antes. Se eu não faço isso, aquilo perde o sentido. Então, todos os dias, quando eu vou atender um paciente meu, eu digo, eles traz a queixa, é isso, isso e isso. Pronto, eu preciso deixar Pode ele, citar um caso, assim, nem que seja um por transformador? cento melhor. Ai, Deus. Vários, Tem sei, vários, mas tem eu queria que você vários. contasse um caso, assim, principalmente, por exemplo, na Alemanha, né, você conseguir fazer um atendimento, né, Pronto. Esse caso da Alemanha não é um paciente de voz, né, não é um paciente, voltado para essa demanda de comunicação. É um caso que para mim foi muito desafiador, porque foi uma mãe que me procurou, brasileira, ela é brasileira, o filho também, por indicação de uma mãe daqui. Então eu atendi o filho, dela por uma demanda de fala, né, o menino tinha uma questão de um atraso na fala. Eles tiveram muita dificuldade de acesso a fonoaudiólogo lá, né, a gente acha que as coisas são mais fáceis e nem sempre vão ser por a gente estar em um país de primeiro nós mundo. somos muito ricos de profissionais de Exatamente. saúde. Sim, com certeza, né, e ela fala, ela vem para o Brasil para fazer exames, para fazer acompanhamento, enfim, não vou entrar nesse mérito aí. Mas, assim, quando ela me procurou, o filho dela tinha 2 anos e meio, e ela disse assim pra mim: "Eu preciso que você me ajude". Eu falei: "Eu não tenho como fazer um atendimento com o seu filho de 2 anos e meio online. Esqueça, não tem condições, como é que a criança vai ficar sentada na frente de um Prestar atenção, computador né, focar. pra focar? Impossível". E ela vira pra mim, ela: "Por favor, eu preciso que você me ajude, porque meu filho, realmente ele tinha um atraso importante, né, hoje a gente sabe que ele tem um TDAH também, e ele não falava. Ele com 2 anos e meio, ele falava 10 palavrinhas no máximo, não formava frases, então assim, ele tinha um atraso muito importante.
E foi algo que eu bati na tecla com ela, falei: "Ó", e ela falou: "Vamos lá, por favor, me ajude". Eu falei: "Ó, eu posso tentar, eu acho que", inclusive, assim, pessoas vão ver isso aqui e vai dizer: "Essa mulher é louca, essa mulher é dialogando". Não, é assim, e eu falei: "A gente pode tentar", a gente se encontra, né, toda semana, acabava que ela estava mais comigo, presente, do que ele, muitas vezes ele estava, e eu vou te direcionando e a gente vai tentando. Agora, assim, eu preciso que você busque profissional para ele aí. Eu preciso que ele tenha um atendimento presencial, porque na idade dele não dá pra gente fazer esse atendimento online, a gente tem muita limitação. Só que essas pessoas que moram fora, principalmente brasileiros, eles têm muita dificuldade, muitas vezes, de acesso a esses profissionais, né, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim. E foi daí que a gente começou a construir, a gente fazia os atendimentos online, eu fazia com ela, passava tudo que ela tinha que fazer com a criança, e gente, deu resultado. Assim, ele tá comigo até hoje, ele faz fono lá hoje, faz TO, né, ele já tem 5 anos e pouco, hoje ele fala, forma frases, conta história. E toda vez que a gente volta no tempo, né, eu e a mãe dele, eu falo: "Gente, que loucura, né", que eu achava que não ia dar certo e deu certo. E tanto que quando ele conseguiu o atendimento fonoaudiológico lá, né, com uma fonoaudióloga da Alemanha mesmo, eu falei: "Ó, a gente pode parar o atendimento dele". Ela: "Não, vamos continuar", e eu sigo atendendo ele uma vez por semana. Hoje ele consegue mais, hoje Você a o ti conheceu ele. conheci, ele veio para o Brasil, a gente teve o nosso encontro, atendi ele aqui presencial no Brasil por 2 meses, né. Ele ti a aí você ele tinha umas demandas também, não só de fala, como umas demandas de motricidade também, e aí a gente conseguiu fazer esse acompanhamento e ele evoluiu muito, graças a Deus, porque a gente também ora para dar É. certo, né. E deu certo. É isso. Quando você fala assim, quais são os sinais que a gente tem que observar, por exemplo, até para o nosso profissional aqui, né, da nossa área, quais são os claros sinais de que a gente tem que procurar um fonoaudiólogo, alguns indícios, porque às vezes, por exemplo, fiquei rouca uma vez ao ano, Hum. ou então assim, tem algum indício que a gente é só rouquidão, É. respiração, você fala muito isso sobre a respiração, a fala. Quais são os sinais claros de a gente falar: "Pô, eu preciso realmente procurar esse profissional"? Falando um pouco sobre a questão da fala, né, o que compõe a nossa fala, né? A nossa respiração, ela faz parte desse processo da nossa fala. Então, se a gente não tem uma respiração, se a gente não respira de forma adequada, a gente pode estar incoordenando esse processo de falar e respirar ao mesmo tempo e ficar aquela fala meio ofegante, sabe, porque você não está dando conta de respirar. A respiração, ela é o início de tudo, né, então, assim, a gente tem, pra gente comer, pra gente mastigar, pra gente engolir, pra gente falar, pra gente fonar, que é a nossa voz, a nossa respiração, ela tá envolvida em todos esses processos. Então, a gente precisa estar respirando de forma adequada. A nossa fala, ela é constituída da respiração, da prosódia, né, que é o ritmo da nossa fala, a variação da nossa entonação, ela é constituída da nossa articulação, ela é constituída da nossa voz, que é o que você está ouvindo aqui eu falar, você está ouvindo a minha voz. Então tudo isso vai compor essa questão da fala e da voz. Ai, falei tanto que agora Não, é sobre a questão de você entender quais são os tá. sinais E para quais são poder. os sinais em relação à nossa voz, né? A gente tem que prestar atenção naquele tipo daquela rouquidão persistente, né, por mais de 15 dias. A gente tem que prestar atenção naquela voz que ao final do dia a gente percebe, muitas vezes as pessoas trazem assim: "Ao final do dia eu sinto que minha voz está rouca", ou então "Eu sinto que minha voz está cansada". Tem pessoas que relatam que às vezes ao final da semana percebe isso. Então, assim, é importante a gente procurar o profissional, né, procurar um otorrinolaringologista, né, pra gente fazer esse acompanhamento, fazer uma avaliação otorrinolaringológica e fazer o acompanhamento também fonoaudiológico, tá. Então, isso é muito legal de falar, porque assim, a gente vê às vezes que as pessoas elas não conseguem perceber. Você tem dicas de exercício? Como que é, assim, só para poder dar dica para as pessoas, porque eu vejo muito no meu meio, né, e eu tô tentando trazer para elas sinais claros de que elas podem ter as melhorias. Então, por exemplo, se ela não puder ter o fonoaudiólogo, é possível, tem dicas, não tem? Onde é que elas encontram isso? Eu acho que assim, cada pessoa é uma pessoa, né, não existe na fonoaudiologia, receita de bolo,
né. O exercício que vai servir para você pode não servir para outra pessoa. Depende muito de como o que que aquela pessoa está apresentando. Então, se a pessoa ela tá com um quadro de rouquidão, por exemplo, persistente, se ela percebe que a voz dela está falhando, o ideal é que ela procure um médico primeiro, faça uma avaliação e daí ela procure um fonoaudiólogo. Ah, mas vamos lá, Luana, é um caso de uma pessoa que ela não tem condições de fazer esse acompanhamento, ela precisa, Se virar, se né. virar e tudo mais. Então, assim, beber bastante água, né, a hidratação ela é muito importante, o repouso vocal ele é importante, se você vai passar um longo dia em que você vai fazer o uso excessivo da voz, a hidratação ela é muito importante, o repouso vocal, a alimentação, gente, a alimentação influencia muito nesse processo. Porque se você tem uma tendência a ter, por exemplo, né, vou citar aqui um refluxo, e você come alimentos e que piora o seu quadro de refluxo, o refluxo ele vai causar um edema naquela região da prega vocal, né, ele vai causar uma vermelhidão, então a sua voz ela vai ter uma tendência a ficar ruim. Então assim, o básico bem feito ele é o caminho. Se você come bem, se você se hidrata, se você faz um repouso vocal, você já está num caminho aí para que lá na frente, se você perceber ainda que você está mantendo realmente uma questão de uma rouquidão persistente e cansaço ao final do dia, aí realmente você tem que procurar um profissional para investigar, porque pode ter algum tipo de lesão ali instalada. E aí você vai realmente precisar do acompanhamento fonoaudiológico nesse processo de reabilitação. E essa sua nova fase agora que você tá Hum. aí, agora já deu 360, Luana empreendedora, dona do seu próprio negócio. Como é que tá essa fase agora? Você vai ter um consultório? Você está pensando em ampliar? Até porque a gente, como a gente está aqui em Salvador, é bom a gente falar também, né, do seu trabalho. Sim, sim. A intenção, né, a ideia justamente eu estava em um processo de vinculação à universidade, então eu esperei encerrar tudo isso para que eu pudesse seguir com a questão da empresa, né. Então a minha intenção agora é realmente montar uma estrutura de consultório, né, para poder estar oferecendo um atendimento de excelência para esses pacientes e clientes. Eu hoje tenho uma demanda muito também, tanto de domiciliar quanto online, quanto clínico também, mas, a pretensão para os próximo ano aí bem recente é a estrutura mesmo, né, física, para que além de mim eu possa ter uma equipe também que possa estar, atuando junto comigo, né. É porque sua agenda eu sei que já tá cheia, Meu Deus você do tá céu. no horário para poder atender, né. Mas graças a Deus, né, a gente agradece, A né, eu gente boto meu joelho no chão e agradeço. A gente sempre falava muito para ela, assim, né, questão de acreditar, né, no potencial, assim, porque a gente às vezes não consegue se enxergar tão grande como nós somos, né. Então é muito importante, às vezes, a gente sair da nossa casinha e olhar realmente, o quanto a gente pode transformar a vida do outro, né, como que a gente pode contribuir para quem está ao nosso redor, Sim. ter pessoas também que nos motivem, né, a gente a crescer, a evoluir, que eu acredito que são essas pessoas que nos fortalecem, né. O nosso OpaCast está chegando ao fim, está muito próximo, passa super rápido. E eu quero também que você possa deixar a sua mensagem, né, tanto profissional quanto pessoal, sobre um pouco do seu trabalho, a questão de transformar vidas. Eu acho que a gente sempre sai daqui com algo, né, para poder trazer para o público, então eu queria que você falasse um pouco mais. Eu queria pegar um gancho do que você falou agora, de como as pessoas sempre incentivam a gente. Você foi uma incentivadora minha, né, eu sou muito grata por isso. A minha família, mas eu também queria falar sobre colegas de trabalho. Às vezes a gente acha que a gente, por ser um colega de trabalho, a gente tem um meio muito competitivo, mas eu tive colegas de trabalho próximos, residentes inclusive na minha época de hospital, que me incentivaram, que acreditaram muito em mim, que acreditam no meu potencial. Então eu lembro que quando eu fiz a seleção para professora da universidade, né, foram eles que disseram: "Não, vai lá, você consegue". Então assim, tem espaço para todo mundo, gente, sabe. A fonoaudiologia, ela é uma profissão incrível, é uma profissão com ampla atuação, né, e a gente tem que estar se fortalecendo como profissão, com os colegas da área. Por isso que, assim, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas. Então eu acho que Deus me conduziu para o que tinha que ser. Eu tinha que ser uma fonoaudióloga, porque o fonoaudiólogo ele é um profissional da comunicação, né. Muitas vezes eu digo assim: "Gente, eu sou um profissional da voz", porque eu era professora e fono, falava o dia todo.
Então, às vezes, no final do dia, até eu também sentia minha voz ficando mais cansada, eu fazia repouso, fazia meus exercícios, né. E assim, em relação à minha profissão, eu tenho a dizer Só tá, complementando, antes de você falar dessa parte, a gente também pensa muito sobre o meio que é muito competitivo, né. sim, Na nossa área de eventos a gente vê muito isso, porque a gente trabalha num lugar de muita vaidade, sim, a gente tem que ter muito cuidado, porque, em determinados lugares está todo mundo querendo conquistar o seu lugar ao sol, querendo aparecer, querendo mostrar serviço, mas acredito que tem algo que é muito peculiar, que é nosso, né. Então eu falo muito isso, assim, eu tenho a agência, né, a OPA, mas tem pessoas que se conectam comigo, com o meu ponto de vista, com o meu olhar, com a forma como que eu conduzo os meus negócios. Tem gente que não, e eu acredito muito nisso, tem lugar para todas as tá tudo pessoas, bem. né. Tem o sol ele brilha para É, todos, né, e exatamente. na Bahia ele brilha aqui bem mais, né. E graças a Deus que tem espaço para Sim. todo mundo, porque assim, você que trabalha com produção, é muita produção para fazer, gente, é muito É, evento para fazer. Então, assim, esse Brasilzão esse todo aí tem Brasilzão, aliás, Brasilzão e fora do Brasilzão, né. até falta. E Às vezes a gente tem período, exatamente. por exemplo, agora fim de ano, tô fazendo alguns orçamentos e tal, às vezes falta mão de obra, você fala: Exatamente. "Pô, eu precisava de 3 pessoas com esse mesmo perfil pra Exa essa data aqui", exa então assim, tem pra todo mundo. Eu sou muito tranquila em relação a isso, assim, eu sou aquela pessoa que se eu não puder atender, eu indico. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria um atendimento lá em Vilas do Atlântico, eu falei: "Ó, eu não tenho como fazer, mas espera aí que eu vou ligar aqui para 2 amigas para ver se alguém pode". Isso eu estava saindo da casa do paciente, liguei, aí uma amiga minha falou: "Não, eu posso", eu falei: "Ó, eu vou passar seu contato, vou passar para você". Porque tem espaço para todo mundo, gente. E eu acho que a gente se fortalece como profissão, quando a gente, vai criando e passando essa informação, né. Por que a fonoaudiologia é importante? Por que a fonoaudiologia pode, por exemplo, atuar com produtores de evento, com cantores, com palestrantes? Porque a gente quanto mais gente tem, mais gente vai ficar sabendo. Não, quando eu convidei você para participar, às vezes parece um pouco desconexo de tudo que a gente Não, fala, mas eu quis trazer justamente para que as pessoas do nosso meio tenham esse olhar, porque eu vejo que é muito relevante, as pessoas se preocupam com muitos detalhes, mas não cuidam da a voz. voz. Então, assim, como isso parece que também a convivência, né, isso tem toda hora vem buzinando para mim ali, eu falei: "Não, preciso trazer Luana para que ela traga esse conhecimento, as pessoas realmente tenham um olhar diferente", porque não é só você colocar uma criança para falar, ou a questão da deglutição com Exato, a pessoa que não está conseguindo, exato. né, ingerir algum alimento. Então acho que era muito importante a gente ter essa troca aqui, para que a audiência conheça esse outro lado, né, Sim, da fono, além do artista. sim, É a sim. gente saber que o fono ele vai além do cantor. Tá no bastidor, tá no empresário que precisa se posicionar na hora de fechar um grande contrato, Uhum. tá ali na social media que precisa fazer uma entrevista. Exatamente. Então, assim, acho que era muito importante esse papo aqui. Você ia falar agora da questão profissional. Então assim, só o gancho, né, para poder fechar sobre a minha questão profissional. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu já era, mas eu acho que cada dia mais eu vibro mais a fonoaudiologia dentro de mim. Eu não consigo fazer, eu digo assim, hoje que eu sou empreendedora, né, eu não consigo dar um passo de qualquer lugar que eu vou, qualquer coisa que eu faço sem pensar tipo, de que forma eu posso trazer isso aqui para a fono, de que forma eu posso contribuir para o meu paciente, né. E sobre a questão pessoal, eu digo assim, a gente tá nessa vida para transformar a vida também de outras pessoas, né. Deus dá a gente a carga que a gente vai conseguir Consegue consegue ajudar. carregar, né. Então, assim, Deus me direcionou para esse caminho. É um caminho em que eu contribuo na vida delas, um caminho em que eu transformo a vida delas e que eu posso também trazer bons frutos para mim, porque a partir do momento em que você ajuda uma pessoa, você também está se Você se ajudando. transforma E também. a partir do momento em que, por exemplo, eu saí do CLT e comecei a empreender e comecei a olhar para mim, eu comecei a ficar uma pessoa muito melhor. Porque é aquilo que você falou, não adianta a gente estar ali o tempo todo só fazendo pelo outro e não fazer pela gente. É aquela coisa, né? Bote a máscara primeiro em você e depois você coloca a máscara em outra pessoa. Então, a partir do momento que eu comecei a cuidar mais de mim, o meu entorno
começou a melhorar e hoje eu vejo, assim, o quanto eu trago resultados mesmo e eu não falo isso: "Ah, você está se vangloriando", não, é porque eu sei o valor do meu trabalho e eu sei o quanto eu sou boa e o quanto eu posso ser melhor, porque, assim, a gente aprende todos os dias, né, a gente tem que estudar todos os dias e é isso. Ah, gente, estou muito feliz. Trazer o OpaCast para Salvador realmente é enriquecedor, porque é o espaço que eu consigo me conectar com pessoas que eu admiro, estar de volta aqui para a minha essência, né. Então, assim, ter você aqui hoje realmente foi super especial. Eu espero que vocês consigam adquirir todas essas dicas aí. Se tiverem dúvidas ou quiserem um pouco mais, Luana está disponível. A gente vai deixar as redes dela aqui. E o nosso OpaCast chega ao fim. Muito obrigada. Delícia, obrigada, obrigada, eu amei muito.